Glória a Deus. Você pode se assentar? Apesar que eu gostaria que você fosse solidário comigo, ficasse em pé. Não, pode sentar. Gente, eu gosto sempre de começar com duas perguntas. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, Jesus está feliz com você? De vez em quando eu ouço um pensar em voz alta. Tem esse outro lado, eu digo tem esse outro lado. Bom, que alegria estar aqui com vocês hoje. Poder servi-los do pão sagrado, da mesa do Senhor. E eu recebi a comissão de falar de um aspecto do que Jesus exerceu ao iniciar seu ministério, sua liderança, e daquilo que ele espera de nós, que diz respeito ao jejum. Só achei estranho me pedirem para falar isso depois do almoço. Aí fica muito fácil. Mas antes de falar isso, eu gostaria de fazer um encorajamento tanto a você que está aqui presente, como a vocês que estão nos acompanhando pela internet. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, mas nos últimos anos, nosso ministério de ensino ao corpo de Cristo, que é o orvalho.com, tem crescido bastante em todas as suas áreas de atuação, e a gente sempre trabalhou com uma estrutura física e de pessoal muito enxuta, né? Às vezes as pessoas, principalmente pastores, amigos que iam conhecer nossa estrutura em Curitiba, diziam, só isso? Eu dizia, só isso. Eles diziam, vocês fazem todo esse barulho com só isso, só isso. Mas ultimamente a gente começou a viver a realidade do que diz 2 Reis, capítulo 6, né? Aqueles filhos dos profetas pressionando Eliseu, o lugar está pequeno demais, está apertado, temos que ampliar. E Deus nos abriu uma porta para que a gente vá para uma nova estrutura que vai atender não só as demandas do presente, mas dos próximos anos. E a gente esbarrou naquele desafio enorme, né, de lidar com o orçamento de reformas e adequações. Eu lembro que enquanto orava por isso, depois de alguns meses só dizendo, Senhor, aguardando orientação e recursos do alto, um dia o Espírito Santo falou para mim a respeito do que eu deveria fazer nesse ano de 2022. Ele diz, enquanto você estiver rodando o Brasil, e a gente tem feito eventos literalmente em todos os estados, ele me disse, encoraje aqueles que vêm sendo abençoados pelo seu ministério, numa base regular, né? Recorrente. Se é a primeira vez que você vai me ouvir pregar, ou que está em contato com o nosso ministério, não é para você que eu estou falando. Mas se você numa base regular, de alguma forma, tem sido instruído, alimentado, encorajado, né, animado a prosseguir na fé e no ministério, então talvez você possa ser parte de um grupo para quem eu resolvi pedir ajuda. Nós tivemos a seguinte direção de Deus. Eu lembro que o Senhor falou comigo, não pense no tamanho do orçamento. Divida ele em muitas pequenas cotas. Encoraje pessoas que vêm sendo abençoadas pelo ministério a abraçarem essas cotas. E das vezes que eu tenho estado, né, seja aqui na igreja ou nos eventos Dizascope, nunca pedi nada para ninguém, até hoje. E hoje estou pedindo não só para o presencial, para você que está no online também. Se você quiser nos ajudar nessa empreitada, assumindo uma cota, e está dentro desse grupo que vem sendo abençoado, o que é que eu gostaria de pedir para você? R$10 por mês durante um ano. R$120 parcelado em 12 de 10. Você não precisa tirar a energia da sua igreja onde você oferta. Eu sugeriria que você comece um lanche a menos por mês, eu te ajudo a emagrecer e você me ajuda a pregar o evangelho, né? Então, se você realmente tiver não só à disposição, mas tiver condições, nós temos, tanto para o pessoal que está aqui no presencial como para o online, um pedido de ajuda. Para quem nos ajuda com essa uma cota de R$120 em 2 de 10, nós estamos dando de presente uma edição de luxo, capa dura do meu novo livro, Graça Transformadora, que eu tenho chamado de A Obra da Minha Vida. E se você fizer isso aqui, pode parcelar no cartão. Você que está nos acompanhando aí, pode entrar no nosso site, orvalho.com, na loja, né, e adquirir a edição capa dura. Lá vai parecer que você está comprando o livro, mas na verdade você está nos ajudando. Se você quiser só o livro, você compra a versão brochura bem mais barata, não é negócio pagar esse valor. Mas se você quiser semear e nos ajudar, fica aqui o meu pedido de ajuda para vocês no online, para vocês no presencial, tá? Nós vamos disponibilizar isso no final. Se você achar que tem liberdade para isso, fala para o vizinho ao seu lado, deixa Deus te usar, vaso. Quem sabe ele te dá um de presente.
Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e eu quero que você leia comigo do versículo 33 até o 38. Lucas 5, de 33 a 38. O texto sagrado diz: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Se você puder, repita comigo: eles vão jejuar. 36, também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente, ou é melhor. Meu Deus, declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência na ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade. Pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que o Senhor nos permita ter mais do que simplesmente um momento de arrazoar no nível intelectual, que a Tua palavra resplandeça, que ela fale e cale nos nossos corações, que ela cumpra, como o Senhor falou por boca de Isaías, o propósito pelo qual tem sido enviada. E nós oramos que, mais do que informação, haja uma liberação, uma provocação dos céus nas nossas vidas. E te pedimos que haja também, da parte de cada um de nós, a capacidade de ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o Senhor Jesus é abordado por um grupo que evidentemente não está fazendo um elogio. Quando eles dizem os discípulos de João, aqui estão se referindo a João Batista, frequentemente jejuam, os dos fariseus também, né? Dos fariseus nós sabemos que era hábito deles. Jesus menciona a oração de um fariseu em Lucas 18, que ele jejuava 2 vezes por semana. A tradição diz que eles faziam isso às segundas e quintas-feiras. O fato dos discípulos de João serem mencionados primeiro faz com que alguns questionem, né, se eles não jejuavam ainda mais. Até porque, se você pensar em termos, né, em termos de presença do tempo que cada um deles tinha, os fariseus estavam lá há bem mais tempo que os discípulos de João, que era um movimento recente. Mas o fato é que tanto um grupo como o outro jejuava com frequência. Mas eles dizem para Jesus: mas os seus discípulos comem e bebem. Então certamente isso não era um elogio, era um ataque. É a mesma coisa que alguém se dirigir, né, a um pai e uma mãe e dizer: olha, os filhos de fulano são a bênção, os de ciclano são comportadinhos, né, os de beltrano são bem educados, mas os seus... Obviamente aquilo é um ataque não só ao comportamento dos filhos, mas uma insinuação de que os pais estão falhando no processo. Naquela cultura, criticar o comportamento de um discípulo ao seu mestre era criticar o próprio mestre. Era uma forma de dizer: você está falhando nisso. E quando eles tocam no assunto dessa forma, o Senhor Jesus responde algumas coisas que, ao meu entender, são muito importantes. E se houver um tema que eu possa dar essa mensagem, eu classificaria como a importância do jejum. Porque, na minha opinião, o Senhor não discute apenas o que, o assunto do jejum. Ele também aborda questões como quando eles iriam jejuar. E eu acredito que nas entrelinhas ele responde até mesmo o porquê eles fariam isso. De alguma forma o texto começa com um relato que envolve o passado, uma prática que vem do Antigo Testamento, do jejum, mas que também transita por aquele momento atual, presente na ocasião, mas que vai tratar e abordar o assunto em questões de futuro. Eu acho que aqui nós temos uma visão bem abrangente a respeito do jejum, que, penso eu, é um assunto que precisa ser melhor entendido. Eu creio que Deus quer resgatar a cultura do jejum. Eu tinha 15 anos de idade, eu nasci e cresci num lar cristão, e para não dizer que eu não sabia que meu pai, principalmente, que era pastor, jejuava, existia uns dias de jejum anual da denominação, que todo mundo se unia no dia de oração e jejum por avivamento. Então, pelo menos aquela uma vez por ano eu sabia.
Mas eu nunca soube que meu pai praticava outros tipos de jejum. Porque ele era parte de uma geração que acreditava que tinha que ter um código de sigilo absoluto sobre o jejum. Porque se contasse para alguém que jejuou, perdia a bênção. E era a forma como eles entendiam o ensino de Jesus em Mateus 6, no Sermão do Monte. Mas eu lembro que eu comecei a jejuar porque outras pessoas me estimularam. Meu primeiro jejum aos 15 anos de idade, eu jejuei só o almoço, ainda tomei o refrigerante com medo de desmaiar. Ou seja, não foi assim aquele jejum raiz. Mas eu e os meus amigos, todos tínhamos sido batizados no Espírito Santo, só tinha um da patota que ainda não. E ele estava muito desanimado, porque parece que Deus amava todo mundo, menos ele. E ele estava assim por um fio de desanimar, de desviar. E alguém sugeriu, vamos jejuar hoje por fulano, para Deus pegá-lo de jeito. Nós estávamos numa conferência de avivamento, para ele ser batizado no Espírito Santo, vai ter uma vigília à noite, né, para ministrar isso. E ele já estava cansado de receber oração, já não queria nem buscar mais isso. E alguém falou, vamos jejuar. Eu lembro que eu falou, mas nós já tomamos café da manhã, mas não tem hora para começar jejum. O outro, não tem não. E a gente via que ninguém sabia nada. Não, vamos pular o almoço. Aí o outro diz, mas não morre? Claro que não morre, uma refeição só. Outro diz, mas não desmaia. Aí já não sei. Aí foi que um deu a sugestão, vamos tomar pelo menos o refrigerante. E nós tomamos bastante refrigerante, para ter muita glicose. Mas nós pulamos e naquele horário do almoço, não apenas não comemos. Gente, um adolescente jejuar uma refeição é mais ou menos um adulto jejuar um dia, vocês sabem disso. Porque o adolescente tem 3 estômagos, além do normal tem um em cada perna. Eu não sei para onde vai tanta comida. Mas eu lembro que nós ficamos orando, intercedendo por ele. Depois daquele momento, alguém soube que a gente pulou só o almoço e que ainda tínhamos tomado refrigerante, esculhambou com a gente. Eu lembro os caras dizendo, jejum de verdade, não põe nem bala açucarada na boca, uma pouca vergonha. E eu fiquei mal, falei, meu Deus, desculpa aí, não tinha um manual, não sabia como fazer, a intenção era boa, já estava até arrependido. Mas quando nosso amigo foi batizado no Espírito Santo à noite, ninguém conseguia convencer a gente que aquele posicionamento não tinha contribuído para o processo, principalmente porque ele era um buscador crônico do batismo no Espírito Santo. E aquilo começou a me gerar interesse. E aí eu comecei a descobrir que tinha gente que pulava o café e o almoço. E eu sempre perguntava, não morre não? Não morre não. Desmaia? Olha, isso aí depende. E aí eu fui sendo estimulado. Eu lembro da primeira vez que eu fiz 24 horas de jejum. E eu dizia, glória a Deus, não morri. Mas eu descobri outro que jejuou 2 dias. E eu, animado pela experiência de outro, empolgado, quis fazer. E depois descobri um que fazia 3, e depois descobri um que fazia 4, e assim eu fui crescendo na prática do jejum. Meu pai uma vez soube, porque já que ele não falava, eu também não falava, que eu estava fazendo jejuns maiores, e ele, muito preocupado com a minha saúde, veio falar comigo. Ele disse, de onde é que você tirou essa empolgação? Tipo, não fui eu que te ensinei isso. Falei, o senhor não fala nada, mas pelo menos eu tenho gente que fala e me anima. Né? Ele falou, mas não é para ficar falando. Eu falei, quem te disse que não é para ficar falando? Eu falei, o senhor é um doutor de Bíblia, que eu respeito. Mas pensa comigo, pai. Como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Ele estava sozinho. Ele olhou para mim e falou, é mesmo. Eu falei, ele contou. O problema não é contar, é fazer tocar trombeta. Eu falei, antes do capítulo 6 começar dizendo que a gente não tem que fazer as coisas só para ser visto pelos homens, no 5,16 Jesus diz, fazei brilhar, brilhe a vossa luz diante dos homens. A Bíblia fala de boas obras, no sentido de esmolas, não ser praticada só para ser visto, mas fala que a viúva que ia ser ajudada era aquela que tinha testemunho de boas obras. Então eles tinham que saber quem fazia. Ou seja, a questão tem muito mais a ver com a motivação do que com a notícia. Por que eu estou dizendo isso? Essa cultura de sigilo foi nos roubando de algo que toda liderança precisa promover, que se chama exemplo. Toda liderança é baseada em exemplo. E se eu e você, como líderes, não cultivamos a cultura do jejum, nós não podemos esperar que nossos discípulos façam. Mas quando fazemos, nós nos tornamos inspiração para os outros. Minha filha terminou o ano passado fazendo um jejum de 20 dias na água. Meu filho começou os primeiros 7 dias desse ano em jejum. E eu lembro quando ele me disse que ia terminar no 7º dia, eu falei, sério, agora que vai ficar bom? Ele falou, pai, Deus mandou fazer só 7. Eu falei, tá bom. Na sua idade eu não passava de 7. Né? Minha esposa no mês de março fez um de 10. No início desse ano eu terminei minha terceira experiência de um jejum de 40 dias. Aliás, escrevi um livro inteiro sobre jejum em jejum. Foi uma experiência muito legal. Eu vou deixar o Douglas divulgar isso depois, porque na loja do Dizascope
vai ter nesse mês de junho, assim que sair, o livro A Cultura do Jejum. O que eu quero chamar a sua atenção? Eu tenho visto um ataque tão ferrenho ao jejum, mais do que as outras disciplinas espirituais. Nós temos um discurso de um grupo do que eu chamo dos pregadores pós-modernos da graça, que estão atacando as disciplinas espirituais como se fosse religiosidade. Apesar de em 2000 anos de história da igreja, você perceber que a vida daqueles que se destacaram, que marcaram sua geração, que escreveram história, tinham todos em comum a prática das disciplinas, isso vem sendo atacado como se fosse religiosidade. Porque de alguma forma o top hoje é ser carnal. E nós não podemos assistir isso, gente, de forma passiva. Nós precisamos entender, antes de mais nada, a doutrina bíblica. E eu não quero falar só sobre experiência. Mas de vez em quando eu vejo gente me questionando se o jejum é para hoje. Porque muitos acreditam que isso é uma prática do Antigo Testamento. Como se tudo o que tivesse no Antigo Testamento tivesse ficado lá. Outro dia eu falei para um, você não ora? Ele falou, oro. Eu falei, no Antigo Testamento eles também oravam. A gente não dá esmola? Sim, no Antigo Testamento eles também davam. A minha vontade era perguntar, você respira? Eles também respiravam. Porque, sabe, de alguma forma nós estamos equivocados no que diz respeito àquela lei de Moisés que tinha prazo de validade, com aquilo que diz respeito à nossa devoção para com Deus. Então, a pergunta a ser feita em primeiro lugar é, o jejum é para hoje? É para os crentes da Nova Aliança, do Novo Testamento? Um dia, uma pessoa falou para mim, jejum é uma prática do Antigo Testamento. Eu falei, o curioso é quando perguntaram para Jesus, por que os discípulos dele não jejuavam? Ele disse quando eles iriam jejuar. Ele disse, quando o noivo for tirado. E é evidente que ele falava de si. Ou seja, ele estava dizendo que a partir do momento, não só a ausência entre a morte e ressurreição, mas ele falava principalmente do momento onde fosse elevado aos céus, até o tempo do seu retorno, o tempo da sua ausência, seria o tempo onde os seus discípulos iriam jejuar. Outro dia um falou para mim, Jesus veio ensinar, os judeus. Eu falei, não me faça violência hermenêutica. O tempo todo ele dizia ao judeu da antiga aliança, ouviste o que foi dito aos antigos, citava a lei de Moisés. Mas ele dizia, eu porém vos digo. E obviamente ele estava ensinando algo diferente de simplesmente guardar a lei de Moisés. Ele diz, façam discípulos das nações. Em outras palavras, gentios, não judeus. Ensine eles a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, que incluía o jejum. Em Mateus 6,16, Jesus não diz se jejuardes, ele diz quando jejuardes. Aí outro dia alguém me falou, não, mas é que muita gente está jejuando como uma prática meritória. Eu falei, e daí? Porque alguém fez a coisa certa do jeito errado, você vai deixar de fazer a coisa certa do jeito certo? Jesus disse, não jejuem como os hipócritas. Ele falou, tem gente fazendo o errado. Não imite o comportamento errado, mas vocês vão fazer a coisa certa do jeito certo. Eu não tenho um pingo de dúvida de que o jejum é para o nosso tempo. Outro dia alguém falou assim para mim, mas e o silêncio das epístolas? Não há nenhuma ordenança, nenhum imperativo no Novo Testamento, especial nas epístolas, sobre o jejum. Falei, na verdade, não tem imperativo sobre jejum na Bíblia inteira. O único jejum obrigatório no Antigo Testamento era o do dia da expiação, Yom Kippur. E a expressão usada era afligir a alma. Lá na frente, no livro de Jeremias, depois no livro de Atos, é chamado de o dia do jejum. Então nós sabemos que isso é o que eles faziam. E Deus estabeleceu como um mandamento e diz que quem não afligir a alma será exterminado do povo. Se for só um sentimento afligir a alma, não dava para julgar a pessoa por aquilo. Eles praticavam o jejum. Era o único jejum obrigatório. Mas quando você chega no Novo Testamento, eu concordo com você que você não vai necessariamente encontrar um imperativo. Mas se Jesus diz, quando jejuardes, em vez de si, é óbvio que ele esperava isso de mim e de você. E se nós vivemos de acordo com a cultura bíblica do próprio Novo Testamento, para agradar nosso Senhor, mesmo que ele não tenha dado uma ordem, só o fato de revelar uma expectativa já deveria ter para mim e para você o peso de uma ordenança. Mas o ponto não é esse. Quando alguém me perguntou, e o silêncio das epístolas? Eu falei, engraçado você tocar no assunto. Eu falei, você prega o evangelho e diz para o seu povo que tem que pregar o evangelho. Qual o seu argumento? Jesus pregou, mandou seus discípulos fazer, seus discípulos fizeram. Você fala que tem que orar pelos enfermos, seu argumento. Jesus fez, curou os enfermos, mandou os discípulos fazer, os discípulos obedeceram. Mas quando Jesus jejuou, mandou jejuar e os discípulos obedeceram, não serve. Eu falei para ele, se você discordar do meu ponto de vista, da minha forma de interpretar
interpretar, nós podemos dizer que é algo subjetivo, cada um pensa de uma forma. Eu falei, mas quando você discorda da sua forma de interpretar, isso para mim se chama desonestidade. Então, se o jejum não cabe, joga fora a pregação do evangelho e a cura. Se a cura e a pregação do evangelho cabe, bota o jejum junto, porque é o mesmo argumento. Aí ele falou assim, não, mas e o silêncio das epístolas? Eu falei, desde quando eu e você precisamos que os apóstolos revalidem alguma ordem do Senhor para ela estar de pé? O que nós temos é a ordem inversa. Tudo que os apóstolos disseram depois foi ordenado pelo Senhor. Não eram eles que tinham que revalidar a ordem do Senhor. Eles transmitiram outros mandamentos que o Senhor lhes deu. Mesmo Paulo, que não andou com o grupo dos 12, dizia, eu vos entreguei o que eu também recebi do Senhor. O livro de Hebreus diz que a salvação nos foi inicialmente anunciada por nosso Senhor e continuada pelos apóstolos. Eles não vieram trazer um evangelho diferente, embora havia aspectos dele que foram comunicados depois. Olhei para aquele camarada, que era de um grupo carismático, pentecostal, falei, você crê no falar em línguas e prega isso? Não estou criticando porque eu também. Eu falei, mas onde há nas epístolas um imperativo para falar em línguas? Paulo fala que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, que ele era grato a Deus por isso, mas em nenhum momento ele mandou. Mas porque Jesus diz, esses sinais seguirão os que creem, para você a palavra de Jesus é suficiente, mesmo que não haja uma revalidação no Novo Testamento. Eu falei, você prega o dízimo, e eu não tenho nada contra ele, porque o livro de Hebreus nos mostra que quando Abraão se curva diante de Melquisedeque, nós temos uma figura. A Bíblia diz que Levi ainda estava nos lombos de Abraão, e naquele momento era Levi entregando os dízimos àquele que prefigura Cristo. Se isso não é a figura dos dízimos passando da velha para a nova aliança, me explique o que é. Falei, mas onde é que tem um imperativo? Eu acho que Jesus falou mais claro sobre o dízimo, quando a única vez que ele elogia os fariseus em todo o relato dos evangelhos é no momento do dízimo, quando ele fala de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas você não acredita que isso precisa de um respaldo das epístolas para justificar aquilo que Jesus disse. Mas quando o assunto é jejum, a regra muda. O que nós temos no Novo Testamento é a declaração de que os discípulos jejuavam, e não apenas como uma prática dos judeus. Paulo, quando se converte, passa 3 dias e 3 noites, sem comer nem beber, trancado num quarto orando. Aí outro dia alguém falou, não, mas é que ele tinha a cultura do judeu. Ok, Atos capítulo 13, a primeira igreja de gentios, formado por boa parte da liderança por gentios convertidos e não só judeus. A Bíblia diz que eles estavam jejuando e ministrando ao Senhor quando o Espírito Santo falou com eles. Quando eles plantavam igrejas entre os gentios, a Bíblia diz que eles estabeleciam presbíteros com jejuns. O jejum está lá, na prática da igreja dos gentios. Mas aí Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus jejuou, Paulo jejuou, nos mandou imitá-lo como ele imita Cristo, mas nós inventamos ter uma cláusula menos o jejum? De onde é que nós tiramos essa lógica? A verdade é que não existe absolutamente nada no Novo Testamento que sugira o não jejuar. O que nós temos é o contrário. É uma clareza a respeito do assunto, de que ele deve ser praticado. Agora, o que honestamente Jesus não foi claro, e ninguém pode cobrar um do outro, porque sempre tem um fariseu querendo dar pitaco no jejum do outro, ele não determinou qual seria a periodicidade, de quanto em quanto tempo você tem que jejuar. Ele não determinou qual seria a duração do seu jejum. Na Bíblia você tem jejuns que duraram uma parte do dia, um dia inteiro, né? Você tem lá 3 dias, 7 dias, 14, 21, 40. Agora, em nenhum lugar existe uma exigência a respeito da maneira de fazer, seja a periodicidade, seja a duração ou o tipo. Nós temos pelo menos 3 tipos de jejum. No meu livro eu comunico um quarto. Para alguns esse quarto é uma das formas de praticar os 3. Eu destaquei ele só para efeito de estudo como uma quarta. O primeiro é quase que um consenso, há muito tempo se fala e se usa a mesma nomenclatura, é o jejum total, absoluto. Paulo, em Atos 9:9, durante 3 dias, não comeu e não bebeu. Jejum total. Esse foi o jejum que Esther convocou. Esse foi o jejum que o rei dos ninivitas convocou depois da pregação de Jonas. E normalmente na Bíblia você não acha um período desse tipo de jejum maior de 3 dias. Esse jejum, como diz a moçada, é o mais hard, é o mais punk de todos. É tenso. Porque você não lida só com a questão de além da fome a sede, mas a água ajuda muito no processo de desintoxicação, que aliviaria o sofrimento dos primeiros dias do jejum. E sem água, o processo fica mais pesado.
É um jejum sofrido. Eu, honestamente, nunca fiz esse mais do que um dia. A Bíblia também fala do jejum que nós classificamos como normal. O que é o normal? A Bíblia diz em Lucas 4:2 que Jesus durante 40 dias não comeu e que no final deles teve fome. Não diz que ele não bebeu e nem que ele não teve sede. Aliás, deixa eu explicar a respeito de um jejum prolongado o que é essa fome que Jesus teve. Fome ali não é a vontade de comer que eu e você temos quando atrasamos ou pulamos uma refeição. Não é aquela sensação da baixa de glicose, né, que muda alguma coisa aí dentro da estrutura do seu corpo. Quando você não come, principalmente, né, o carboidrato, a fonte de glicose, seu corpo vai buscar energia no glicogênio armazenado ou nos músculos ou no fígado. Quando ele acaba, ele entra em cetose. Cetose é quando ele vai buscar energia na reserva de gordura. Então, se algum de vocês fez a dieta cetogênica, você sabe que você tem energia e quem está no jejum prolongado tem a mesma energia. Outro dia um falou, pastor, não pode ser a mesma, eu estou comendo. Falei, mas o que você está comendo não te dá energia. Sua energia na cetogênica vem de lá e é a mesma energia que você tem para o jejum. Então, porque eu vou estimular alguns de vocês a jejuarem mais, eu quero te dizer que um jejum prolongado, você troca o alimento externo por um alimento interno. Ele assusta, mas não é tão complexo quanto parece. Depois eu falo mais sobre isso. A Bíblia não limita apenas o jejum total e o normal, né? A Bíblia também fala a respeito de um jejum parcial. Daniel, durante 3 semanas inteiras, a Bíblia diz que ele não comeu carne, não comeu manjar desejável, né? E não bebeu vinho. Isso sugere que talvez ele tenha ficado em algo parecido com aquela dieta do capítulo 1, água e legumes. Muitas vezes é uma excelente forma de praticar o jejum prolongado. João Batista se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos, né? Ele tinha uma dieta restrita. Mas a Bíblia fala de Moisés 40 dias e 40 noites no cume do monte sem comer nem beber. Isso é humanamente impossível. Com 5 dias sem água, seu corpo pode entrar em colapso e falência. Então nós chamamos isso de um jejum sobrenatural. Ele emergiu, mergulhou na nuvem e desfrutou de recursos sobrenaturais. Eu não sei quantos de vocês já leram a história do irmão Yun, o homem do céu. Alguém aqui já leu? Ele conta no livro dele, eu já tive com ele algumas vezes e tive a curiosidade de fazer perguntas, mas ele numa ocasião fez 74 dias de jejum numa prisão, sem comer nem beber. É impossível. Né? Desnecessário te dizer que centenas de presos que assistiam o processo se converteram, né, enquanto aquilo acontecia, porque é humanamente impossível. Então a gente classifica aí como sobrenatural. Para alguns, eles acreditam que o sobrenatural é apenas uma das formas de você praticar esses, outros colocam numa classificação à parte. Mas isso é o que a Bíblia não define. O que te dá liberdade de ou escolher como, quando, de que forma você jejua, ou então obedecer a liderança do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo e jejuou. Então eu digo para as pessoas, é importante seguir a liderança do Espírito Santo. Outro dia um me falou, não, o Espírito Santo guiou ele para o deserto para ser tentado, não para jejuar. Eu falei, você acredita que ele era liderado pelo Espírito Santo para uma coisa, mas não para outra. Presume-se que a mesma liderança está guiando ele naquilo que faz. E eu e você precisamos entender que há momentos onde o Espírito Santo vai nos dirigir. Mas o que eu gostaria que você pensasse comigo não é só se o Novo Testamento fala sobre jejum. É por que o jejum aparece. Obrigado. Por que o jejum aparece e por que ele é necessário? Eu aprendi aos 15 anos de idade que o jejum não muda Deus. Ele muda você. Deus não deve nada para ninguém porque a pessoa jejuou. Davi ficou 7 dias prostrado com a cara no chão, orando para que o filho que foi gerado da relação pecaminosa com Batseba não morresse, mas não adiantou. Deus havia anunciado uma palavra de juízo. Imagina Deus olhando para Davi, dizendo, vai morrer, vai morrer, vai morrer, e morreu. É como se Deus estivesse dizendo para Davi, eu não te devo nada porque você está jejuando. E o jejum não é uma moeda de coerção, nem de troca e nem de coerção para com Deus. Agora, para não dizer que o jejum de Davi não valeu nada, particularmente, eu creio que o arrependimento expresso no Salmo 51 se deve, em parte, àquele tempo de jejum. Então, nós precisamos entender que o jejum não muda Deus, mas ele nos muda. E é interessante que Jesus, ele menciona, logo depois de falar do jejum, não apenas aqui no texto de Lucas, mas isso acontece nos 3 evangelhos sinóticos.
Mateus, Marcos e Lucas. Se você estiver anotando, Mateus 9, de 14 a 17, Marcos 2, de 18 a 22, assim como aqui em Lucas. Ele fala da questão da roupa e do remendo, e ele fala da questão do odre. Ou seja, pela hermenêutica, as regras de interpretação bíblica, não dá para pegar essa parábola ou essas duas alegorias e simplesmente desconectá-las do contexto onde elas foram proferidas, que tem a ver com o jejum. Então eu gostaria de chamar a sua atenção um pouquinho, porque eu acredito que aqui nós podemos entender um pouco do porquê. Quando Jesus diz, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer rasgará a roupa nova, e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Ele não está dizendo que ninguém faz no sentido de impossibilidade. Ele está falando de bom senso. Então, é importante que você lembre, muitas vezes a gente tem a mania de olhar para o guarda-roupa e murmurar, tenho nada para vestir hoje. É importante que você lembre que nem Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como o seu. Eles não tinham indústria têxtil, facilidade de tecido. Roupa hoje é um artigo quase descartável, especialmente se você não faz questão, né? Não se preocupa com grifes. Mas naquela época não era a realidade das pessoas. Quando Jesus manda os discípulos pregar e não levar uma segunda túnica, ele estava mandando viajar com a roupa do corpo, gente. Quando aqueles gibeonitas chegam para Josué e tentam convencê-lo a aplicar o golpe de que vieram de longe, ele diz, essas roupas eram novas quando saímos. E depois de uma viagem longa e demorada, a veste chegava comprometida. Eles não tinham loja de conveniência, não tinham hotel no meio do caminho, dormia, né, no chão, no relento, tomava banho de rio, ou tinha que esperar a roupa secar, ou secava no corpo. A durabilidade delas não era lá essas coisas, muito menos o estado. Então era comum que uma pessoa sequer tivesse um guarda-roupa. E quando a roupa tivesse assim, que não dava mais para usar, ela trocava por uma outra. Nesse contexto, Jesus está dizendo, imagina o cara estar com a roupa dele velha, rota, rasgada. Alguém oferece uma muda de roupa nova. O que o bom senso, e não precisa nem de muita inteligência, sugere? Você descarta a velha e pega a nova. Agora Jesus diz, ninguém numa situação dessa ia dizer, não, eu não preciso de tanto pano, só está faltando uns buracos aqui. Então, me deixa recortar só o que eu preciso para eu remendar essa aqui. Qual a figura que Jesus está usando? Roupa na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E ele está dizendo que o novo, a nova condição que Deus propõe, não pode ser adaptada numa velha estrutura de vida. Você não tem o direito de selecionar uma parte do novo e adaptar o velho. Ele está dizendo, você quer viver mudança? Descarta o velho inteiro, pega o novo por inteiro. Eu creio que era disso que Paulo falava quando ele diz para se despir do velho homem e revestir, ou seja, vestir de novo, do novo homem. É uma mudança de roupa, não é adaptação. Depois, quando ele entra com a parábola do odre, não é diferente. Ele fala do vinho novo. E de novo, o novo de Deus não pode ser adaptado numa estrutura velha. Ele diz, se colocar vinho novo em odre velho, vai dar ruim. O odre, se você não sabe, era uma bolsa de couro, uma espécie de cantil. Uma vez na Bíblia você vai encontrar uma referência do odre contendo água. Uma vez na Bíblia uma referência do odre contendo leite. Todas as outras são ligadas ao vinho. Por quê? Quando se pegava o vinho novo, que era o suco da uva ainda não fermentado, e colocava dentro do odre e lacrava aquela bolsa, ao limitar a exposição a uma quantidade específica de oxigênio, você conseguia controlar o processo de fermentação. Então é por isso que normalmente ele estava associado ao odre. Água e leite poderia ser guardado em outros recipientes e não teria tanta diferença, mas o vinho para fermentar precisava disso. Agora Jesus disse, se colocar o vinho novo num odre velho, a hora que começar a fermentar e pegar pressão na bolsa, ele arrebenta. O que é que Jesus está dizendo? O novo de Deus não pode ser adaptado numa estrutura velha de vida. E quando você vê Paulo falando sobre despir do velho homem, revestir do novo, a ênfase de todo aquele contexto no capítulo 4, antes e depois, é comportamento. Não andeis como andam os gentios. Depois ele vai dizer, aquele que antes mentia, não minta mais, fala a verdade. O que antes roubava, não roube mais. Mudança de conduta e comportamento. E eu e você precisamos entender que na santificação, isso é um elemento necessário. É por isso que Romanos 12 nos apresenta uma necessidade de transformação, e nela a Bíblia diz que nós temos que oferecer o corpo como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? Paulo está dizendo mata, mas não mata de verdade isso aqui, não literal. O que é para matar, Paulo? Colossenses 3,5, fazei morrer a vossa natureza terrena.
Romanos 8,13, pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Então, mortificação da carne não está ligado só ao jejum. Mortificação da carne, domínio próprio, é parte de uma vida, de uma conduta diária. Mas o jejum tem um grande papel nesse processo. Eu costumo dizer que quem jejua com regularidade e frequência sabe que um chip muda na sua forma de pensar. O centro de gravidade da Terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus para cima. Buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima. Todo jejum prolongado que eu faço, se tiver alguma coisa na minha lista de oração que envolve questões materiais, eu não consigo chegar ao fim do jejum orando por aquilo. Perde a importância de uma forma. E eu não vou dizer que Deus não quer fazer. Mesmo parando de orar, eu tenho visto muitos milagres acontecer nessa área. Mas de alguma forma você olha para aquilo e diz, não é importante. Algo muda dentro de você. Em 2018, quando Deus me chamou pela primeira vez a um jejum de 40 dias na água, pensa num negócio que me deixou em crise. Crise. Pastor, por que crise? Meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, explico. Barraqueiro por natureza. Quase todo dia eu acordo, eu falo para mim, você é crente. Compote. E é pastor. Às vezes eu olho para a direita e o Espírito Santo está me vigiando, dizendo, fruto do Espírito de amor, mansidão, domínio próprio. Eu viro a cara para ele, está minha mulher do outro lado. Seja doce, meu amor. Só que durante 40 dias, não só sem comer na água, mas sem entretenimento, com Bíblia e oração. Gente, pela primeira vez na vida, eu me lembro de ter passado um tempo assim, nada e ninguém me irritava. Outro dia alguém falou, não, pastor, o senhor não é tão estourado assim. Eu falei, estourado não, porque você não vê a lava do vulcão que eu tenho que engolir de volta. Mas eu e Deus sabemos o que eu passo com cara de paisagem do lado de fora, tentando ser crente. Só que durante 40 dias eu não era tentado. Não é que eu tinha que engolir irritação, nada me irritava. Era um negócio tão surpreendente que minha mulher, quem conhece ela sabe que é um doce de pessoa, ela tirava onda com a minha cara o tempo todo. Quer dizer, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Que homem manso é esse que eu não conheço? Eu dizia, amor, não sei o que está acontecendo. Pastor, qual o motivo da crise? Não foi boa a experiência? A experiência foi boa. A crise foi porque ela acabou com a minha desculpa. Porque a vida inteira eu dizia, é o temperamento. Mas a parte boa da liderança do colérico estava lá pura, coração. Mas a parte ruim, carnalidade, a carne, como diziam os antigos, apanhando que nem cachorro, sem nada que alimentasse, ela estava estribuchando. E de repente eu comecei a perceber que você de fato entra num lugar onde a ofensa não consegue te atingir. Sabe, quando nós começamos a entender a necessidade, não só da mortificação da carne, mas o jejum, acompanhado da sua irmã gêmea, a oração, ele na verdade promove a consciência de uma outra coisa. Romanos 8,5 fala sobre os que se inclinam para a carne e pensam e cogitam dela. Os que se inclinam para o Espírito e pensam e cogitam disso. Honestamente, eu não tenho todos os porquês. Mas quando Jesus relacionou o jejum com essa coisa de mexer na estrutura, isso para mim basta, ainda que ele não tenha dado os detalhes de como funciona. Jesus diz em Marcos 4:26, o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente, e ela germina sem ele saber como. Eu e você não precisamos entender de germinação para ver a semente germinar. A gente só precisa plantar a semente. Então não importa se é um engenheiro agrônomo com todas as especializações sobre germinação, ou se é alguém leigo como eu e você, plantou, vai germinar pelo ato de plantar, não pelo conhecimento do processo. Então, se Jesus está dizendo que mexe com a estrutura, a gente não tem que entender todos os detalhes de como mexe. A gente só precisa acreditar e praticar. Então, a gente deveria ter um comportamento mais simples em relação a isso. Quem está acompanhando aí, diga amém. Amém. Mas em terceiro e último lugar, eu gosto quando... Quem fez isso? Eu vou dar um abraço em você depois. Em terceiro e último lugar, eu queria destacar algo importante a respeito do jejum, e provavelmente aqui nós vamos deixar o leite passar para o alimento sólido. Quando Jesus diz que quando o noivo fosse tirado eles jejuariam, a gente pensa apenas no começo do tempo do jejum, com a ida dele aos céus. Mas Jesus, de alguma forma, ao relacionar o jejum com a sua ausência, ele está dizendo da importância do jejum até o final da sua ausência, até que ele regresse. E eu quero fazer um link entre a importância do jejum e o tempo do fim que vai anteceder a volta de Nosso Senhor. Porque o tempo de jejuar é agora, gente. Quando Jesus voltar, nós vamos ter festa, nós vamos ter bodas,
Ele mesmo falou para os discípulos: eu não vou beber do fruto da vide até que o faça de novo com vocês no reino do meu Pai. Então, o jejum é para o tempo da ausência dele, não é para o seu retorno. Mas qual a relação entre o jejum e o retorno de Cristo? Eu tenho o desafio de resumir algo que não é necessariamente complexo, mas é abrangente. Mas em Atos, no capítulo 3, de 19 a 21, Pedro, pregando o evangelho, diz assim: arrependei-vos, convertei-vos, para que venham da parte do Senhor, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham da parte do Senhor os tempos de refrigério. Aí diz assim: envie ele o Cristo. Esse envie ele o Cristo não é a primeira vinda. Ele está anunciando o Cristo que já veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Envie ele o Cristo é a segunda vinda. Envie ele o Cristo, o qual convém que os céus recebam, outra versão diz contenham, até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. Aqui não importa a cronologia escatológica do tempo do fim, do que cada um de nós acredita. Se tem tribulação, se ele vem antes, no meio, depois, não importa. A Bíblia diz que os céus estão segurando ele, para que ele não volte sem que primeiro haja restauração, não apenas de todas as coisas, mas de todas as coisas que foram ditos pela boca dos seus servos, os profetas. Então, necessariamente, precisa anteceder a vinda de Cristo a restauração daquilo que foi dito pelos profetas. Para mim, há uma diferença entre o cumprimento do que foi profetizado e a restauração do que os profetas disseram. Porque há profecias que ao longo da história já tiveram um cumprimento parcial, mas terão um cumprimento replicado. E essas profecias precisam chamar a nossa atenção em relação àquilo que antecede a vinda do Senhor. E uma dessas profecias, que não pode ser ignorada, é a profecia de Joel, capítulo 2, a partir do verso 28. E acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mas ele também disse: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles a quem o Senhor chamar. Quando você olha para essa profecia de Joel, ela vem dentro de um contexto. Joel começou falando a respeito de outras coisas. Entre elas, uma restauração que Deus produziria no que dizia a respeito à fome, à crise financeira, à escassez de alimento. Ele diz: restituirei as chuvas, restituirei o que foi consumido pelo gafanhoto. E no meio disso tudo, ele anuncia o derramar do Espírito. Quando você olha para os dias de Joel, parte dessa palavra profética se cumpriu exatamente no tempo em que ele profetizou. E eu diria que especificamente, essa parte que pode ser destacada está ali em Joel capítulo 2, a partir do verso 18, que diz assim: então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Passado. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que eles enviam cereal, vinho, azeite. Vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Ele diz no verso 23, filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Vocês, verso 26, terão abundância de comida, ficarão satisfeitos, louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E a maior parte desses detalhes se cumpriu. Mas quando ele diz: derramarei do meu espírito, nós sabemos que em Atos capítulo 2, a partir do verso 11, no dia de Pentecoste, quando o povo está assustado com aquelas pessoas agora cheias do Espírito, falando em outras línguas, a Bíblia diz que Pedro se levanta para explicar aquele ocorrido. E o que o apóstolo Pedro diz é o seguinte: em Atos 2, ele relaciona o que está acontecendo aqui, o que esses homens estão experimentando, não é o que vocês estão pensando. Eles não estão bêbados, sendo ainda tão cedo no dia. Mas ele diz: isso é o que foi dito pela boca do profeta Joel.
E aí ele cita praticamente, ipsis literis, a palavra. E acontecerá. Só que lá Joel tinha dito, depois disso. Agora Pedro, pelo Espírito, diz, e acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí ele começa a falar das profecias, das visões, e diz o que está acontecendo aqui em Pentecostes é isso. Mas tem uma parte do que foi profetizado que não aconteceu no dia de Pentecostes. O sol não se tornou em trevas, nem a lua em sangue. O grande e terrível dia do Senhor ainda não veio. Embora eles passam a usar declarações, como Paulo aplica aos romanos, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Havia salvação, havia derramado o Espírito Santo, não se cumpriu tudo. Então vamos recapitular. Uma parte do que Joel disse se cumpriu nos seus dias. A outra foi projetada para um tempo futuro. Nós chamamos muitas vezes isso de profecias de dupla referência. Quando você olha a profecia, né, ao rei de Babilônia ou ao príncipe de Tiro, Isaías 14, Ezequiel 28, você vê Deus falando com pessoas e ao mesmo tempo não mais falando com elas. Quando ele diz, você era querubim da guarda, ungido, estava no Éden, evidente que Deus não está falando com aquele rei, e sim é uma referência à queda de Satanás. Dupla referência pode referir a mais de uma pessoa, pode se referir a mais de um tempo. Então, uma parte se cumpriu nos dias de Joel de forma literal. Outra parte vai se cumprir no dia de Pentecostes. Mas do que Pedro aplica, porque ele não fala aqui a respeito do gafanhoto, ele não falou daqueles outros aspectos, mas a parte que ele aplica tem detalhes que não aconteceu. Mas os céus estão contendo Jesus, até que haja restauração do que foi dito pelos profetas, inclusive Joel. Ou seja, aquilo que Joel disse que cumpriu nos seus dias, que teve um cumprimento posterior, ainda terá uma restauração, há um cumprimento final. E quando é que o sol vai se converter em trevas e a lua em sangue? O próprio Jesus diz em Mateus 24, 9, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse capítulo 6, de 12 a 14, João diz, vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus cigos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Esses sinais estão atrelados à vinda do Senhor, mas foram profetizados por Joel. Então o que Joel disse se cumpriu nos seus dias. Tem uma parte que se cumpre em Pentecostes e há uma restauração do que ele já falou, e assim como há o cumprimento do que ele disse e nunca houve. Essas coisas vão acontecer do lado de cá. Joel diz, acontecerá depois disso. Então a profecia que se cumpriu nos seus dias requeria deles uma ação primeiro. Aquela ação era o caminho necessário para pavimentar a intervenção que Deus traria. Então vamos começar pelos dias de Joel, antes de falar de Pentecostes e antes de falar do fim. O que é que Joel disse seria necessário? Quando você volta no versículo 12 de Joel 2, ele diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio irá-se, grande misericórdia, muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará, mudará de ideia e ao passar deixa uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toque a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança objeto de deboche e zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? E é depois disso que no verso 18 a Bíblia diz, então o Senhor se compadeceu do seu povo. E Joel disse, e acontecerá depois disso o quê? Arrependimento, santificação, consagração com jejuns. Vai virar o jogo. Isso foi o elemento necessário para produzir o cumprimento inicial. Quando a nova estação está chegando, João Batista aparece com um estilo de vida jejuado e os seus discípulos jejuando com frequência. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, 40 dias de jejum.
E ele começa a preparar os seus discípulos, dizendo, vocês não estão no meu nível no de João agora, mas assim que eu for tirado, porque tem uma promessa a se cumprir, vocês vão ter que jejuar, porque o jejum é um requisito. E aí quando vem Pentecostes, você encontra uma igreja que está jejuando e uma cultura de jejum que vem sendo praticada. A minha pergunta a você é, se isso foi necessário nos 2 momentos de cumprimento da profecia, o que nos faz acreditar que no terceiro não será? Deixa eu trazer um último argumento. Eu sei que eu estou atropelando, mas eu quero deixar a ideia principal, mesmo que não tiver tempo para todos os detalhes. Em Joel 2:23, o Senhor diz, eu vou lhes dar as chuvas em justa medida. O que é justa medida? Havia o ciclo natural das chuvas, de acordo com o Criador, aquilo que o Criador planejou e que a terra necessita. Esse ciclo estava desregulado, essa era a razão da fome que eles estavam passando. Mas Deus diz, para resolver o resto, a abundância que vem, o ciclo de chuva tem que ser arrumado primeiro. Então Deus diz, eu vou fazer descer as primeiras e as últimas chuvas. Ou, dependendo da versão, a temporã e a serôdia. O que eram essas chuvas? A chuva temporã, as primeiras, elas amoleciam, preparavam o solo para ser arado e receber a semente. Depois da semeadura, havia um período sem chuva. Até quando estava se aproximando o momento da colheita, vinham as últimas chuvas, que eram sempre mais intensas e abundantes que as primeiras. Porque elas iam acelerar a maturação, iriam potencializar uma grande colheita. Então Deus está dizendo, para que haja grande colheita, não pode ter só as primeiras, tem que ter as últimas chuvas, depois do intervalo sem chuva. Com isso em mente, eu quero que você olhe o que Tiago declara no capítulo 5, nos versos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. O que Tiago pediu paciência? Porque desde a primeira geração, os crentes foram ensinados a viver na iminência do retorno do Senhor. Outro dia eu vi uma pessoa falando, não creio que Jesus volte na nossa geração. Eu falei, se você não crê, o problema é seu. Desde a primeira, ele mandou cada geração esperar que volte na sua. Da onde é que você tirou o direito de decidir que não é na sua? Desde a primeira ele mandou esperar que fosse. Porque ele queria que nós vivêssemos em estado de alerta e prontidão. Não é de desistência. Outro dia alguém falou, vocês estão esperando a vinda de Jesus, estão desistindo. Eu falei, ué, você não prega para os outros, está pronto para morrer? Então você desistiu de viver? O fato de estar pronto para morrer é porque a gente não sabe quando vai acontecer. E não porque a gente não quer viver. O fato de estar pronto para a vinda do Senhor, não é porque nós não queremos continuar aqui. É porque nós não sabemos quando ele volta. Então tem que viver pronto. Quem está entendendo? Agora, o texto diz o seguinte, sejam pacientes, porque eles viveram extremos. 2 Tessalonicenses, Paulo está corrigindo alguns, quem não trabalha não como. Porque esse povo estava, Jesus está voltando mesmo, não vão fazer mais nada. Desistiram de tudo. Eu na adolescência ficava pensando, não vai dar para casar, não vai dar para fazer nada. Jesus está voltando, gente, vocês não têm noção, quando eu era adolescente, essa mensagem da vinda do Senhor era mais forte que hoje. E a gente estava assim, quase desistindo de tudo. Mas depois de um tempo que as coisas foram passando, Pedro escreve, e ele já começa a dizer, ei, alguns estão zombando da promessa da sua vinda, dizendo que tudo está igual no começo, não aconteceu. Então agora já havia o outro extremo, que era o desânimo. Quando Tiago está dizendo, sejam pacientes, ele está gerenciando essas questões. Aí ele vai dar um exemplo de paciência. E ele diz assim, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Primeiro ele dá um exemplo para dizer qual a paciência que nós devemos ter, a mesma do lavrador. O lavrador não pode esperar só a primeira e depois tentar colher o fruto antes da hora certa. Ele tem que esperar com paciência as últimas chuvas. E de vocês também tem que ser pacientes. Mas para mim ele não deu só um exemplo para a nossa paciência. Na minha forma de entender as Escrituras, ele nos deu uma alegoria profética. O Senhor Jesus está guardando o precioso fruto da terra. E ele não pode voltar antes das últimas chuvas. Ele tem que aguardar até que venham. Porque elas vão potencializar a maior colheita de todos os tempos da história. Para mim essa lógica está clara em 2 de Pedro 3,9. Pedro diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O único motivo da paciência dele é, eu quero a maior colheita possível, e eu preciso ser paciente, porque o que vai gerar a maior colheita? As últimas chuvas. Agora olha para a história da igreja.
Ela começa com as chuvas do Espírito, o Evangelho foi semeado em todo o mundo, mas de alguma forma, a partir do segundo século, nós vemos as manifestações do Espírito começarem a minguar e se tornar raras. A ponto de doutrinas como cessacionistas se desenvolverem para tentar justificar a falta da experiência. Mas depois de muito tempo de seca, e eu e você nascemos num tempo privilegiado e a gente não percebe a diferença do que é do século XIX para o XX, o que a igreja passou a viver. Na virada do século XIX para o XX, vem um movimento pentecostal que espalhou sobre a terra que nem fogo em capim seco. E Deus começou a restaurar manifestações que nós tínhamos lá no início, estavam faltando. Isso aqui começa a se caracterizar como um movimento de restauração dessas chuvas que foram dadas no início. Depois, nas décadas de 60 e 70, movimento carismático, como muitos chamam, e há muitos nomes, irrompe novamente pelo mundo, e é um novo ciclo, e a gente percebe que a coisa subiu ainda a um outro patamar. Meu amigo, deixa eu te dizer, nós estamos para experimentar a maior chuva que essa terra já conheceu, porque as últimas eram mais intensas e abundantes que as primeiras, e elas são necessárias para a grande colheita que o lavrador está esperando. Agora, se para o primeiro cumprimento, Deus diz que tem que ter jejum, junto com consagração, arrependimento, santificação. Se aqui, no segundo cumprimento, isso foi necessário, o que é que faz eu e você acreditarmos que no último estágio não será necessário? Ao longo de toda a história e na Bíblia, o caminho do avivamento é pavimentado com santificação. Você vai ver movimentos de arrependimento, de consagração e jejuns. Eles sempre estão lá. Eu acredito que Deus quer resgatar a cultura do jejum de uma forma como nós nunca vimos. E sabe, há alguns desafios para nós como igreja. Há uma liderança de gente da minha idade ou mais, que quase não praticou isso na vida. E eu acho que já estão velhos demais para aprender. Porque há limitações até do organismo. Mas eu boto fé numa nova geração de líderes como vocês, que vão ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. E vão perceber que é algo diferente, extraordinário. Gente, eu sei que o jejum assusta, mas nos assusta por falta de conhecimento prático. Como eu disse, no início eu morri de medo de morrer. Cada jejum maior que eu fazia, eu ficava sempre com medo do que vinha. Honestamente, depois de ter feito 3 de 40, depois de 7 dias, tudo igual. Mas não estou encorajando ninguém a ser irresponsável. Eu não faço jejum prolongado, sem direção do Espírito e sem acompanhamento médico. Mas algumas coisas com o tempo que você vai descobrindo. Por exemplo, quem já fez aí 3 dias de jejum sabe que é um sofrimento. Por que é um sofrimento? Porque o seu corpo vai passar por um processo de desintoxicação. E a maioria de nós não tem uma alimentação saudável. A gente come um monte de processado, de industrializado. E muitas vezes, vou te dizer, a gente sofre à toa. Nós tínhamos um pastor na nossa equipe, o Francisco, que já foi para a glória. Ele jejuava períodos enormes, ele dizia, eu não sofro nada. Ele dizia, vocês sofrem porque não se alimentam direito. Ele falou, se quer insistir na dieta errada, ele dizia, pelo menos tenha o bom senso de desintoxicar primeiro. Então ele dizia para a gente, alguns dias antes de começar, tire carne vermelha, tire os açúcares, tira tudo aquilo que tem muita toxina. Tem gente que tem muita dificuldade, por exemplo, para parar o café. Não é meu caso, mas alguns têm. Ele dizia, eu tomo uma semana antes carvão vegetal, que te ajuda na limpeza do intestino. E aí, depois de começar a fazer essas coisas, a gente tentava do lado de cá e não tinha aquele sofrimento todo. E aí você começa a descobrir que não é tão difícil. Às vezes só nós estamos fazendo do jeito certo por falta de informação, porque a cultura se perdeu. Antigamente não havia necessidade de explicar essas coisas. Antes desse jejum de 40 dias no início do ano, eu fiz 7 dias, quebrando a cada 24 horas. Já tirei carne vermelha, tirei um monte de coisa. Comecei o processo do uso de carvão vegetal. Também é bom ouvir um médico sobre isso. Alguns podem ter constipação, outros o oposto, diarreia, no uso do carvão, mas que ele limpa, ele limpa. Depois desses 7 dias quebrando a cada 24 horas, eu passei 3 dias com suco detox, para depois ir para a água. Tive dor de cabeça? Nenhuma. Tive esse sofrimento? Não. Segundo, acredite ou não, nessa terceira experiência, eu treinei até o 40º dia. Não estou falando apenas de cardio. Musculação pesada, mantendo o mesmo ritmo. Porque o seu corpo vai ter energia. Eu estava lendo o material, Deus me disse, estude o jejum como você nunca fez. A teologia eu tinha quase esgotado o assunto, fui estudar fisiologia. Encontrei um livro de um médico que dizia, explicava a homeostase, a capacidade de adaptação do corpo. Ele diz,
Quando você para de comer, seu metabolismo vai baixar. Você tende a ficar quieto, porque a gente pensa, tem que guardar energia. Ele diz, com tudo isso, o metabolismo baixou tanto, e o seu organismo inteligente quer que a energia dure, ele vai dosar a energia. É por isso que, às vezes, alguém levanta rápido e tem tontura. Minha esposa, agora em março, estava no 6º dia do jejum, ela estava tão bem que esqueceu que estava jejuando. Estava deitado no sofá, levantou correndo, acordou no chão, desmaiou. Porque o corpo requeriu um nível de energia que a dosagem estava menor, não correspondeu. Mas ele falou, se você se exercitar, você vai fazer o corpo entender que está precisando. E se fizer isso todo dia, ele vai jogar o jogo. Foi a primeira vez que eu não tive tontura no jejum. Eu tinha ânimo, tinha disposição. Tinha domingo de eu pregar 4 cultos. No meio de 2 de manhã e o da tarde da noite. 2 horas, 2 horas e meia de treino. Você começa com o tempo a descobrir que não é tão complicado assim. Mas não comece. Eu sei quando a gente fala, principalmente para a moçada, eles são 8.800, não é nem 8.80. Não comece fazendo loucura. Vá dando um passo de cada vez. Vá conhecendo os limites do seu corpo. Vá fazendo os testes. Mas eu quero te encorajar. Virá um tempo onde Deus vai resgatar a cultura do jejum. E nós vamos viver coisas extraordinárias. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? É melhor entregar o microfone antes que me tomem. Podemos orar? Quando fala assim, se não deixar, fica ruim para o organizador, né? Eu quero fazer 3 perguntas para você. Eu quero que você pense nisso antes de orarmos. Como podemos pensar em viver uma vida cristã plena sem o hábito do jejum? Considerando não só que Jesus disse que jejuaríamos, a questão da estrutura e a importância disso para o tempo do fim. Como podemos pensar em agradar a Cristo sem a prática do jejum? Quando Ele sinalizou esperar isso de nós. E como podemos pensar e nos preparar para a vinda do Senhor, sem a cultura do jejum. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus não volta se a gente jejuar? Não. Ele não volta antes das últimas chuvas. E elas parecem não vir se a gente não jejuar. Então entenda como você quiser. Quando a Bíblia fala sobre apressar o dia da vinda de Deus, eu particularmente acredito que nós temos uma responsabilidade de corresponder com Deus. E é um grito do coração de Deus para que uma geração se volte para Ele. Nós temos valorizado demais o entretenimento. Leonardo Ravenhill dizia que o entretenimento tem se tornado o substituto diabólico da verdadeira alegria. Porque embora não seja necessariamente uma coisa ilícita, nós começamos a valorizar tanto os prazeres naturais, que nós perdemos a sensibilidade para uma outra dimensão de prazeres. Não estou dizendo da gente ir para o extremo, de virar monge, se isolar, não é isso, gente. Mas de alguma forma, ao fugir do extremo do que alguns fizeram, nós fomos para o outro lado. Quando Paulo fala aos casados que o único motivo que justifica uma pausa na intimidade, no deleite do casal, que de acordo com a Bíblia deve viver em avivamento, ele diz, é para se dedicar à oração. Sabe o que Deus está tentando dizer? Isso aqui é uma bênção que eu dei para vocês, é para vocês fazer festa e se alegrar. Mas se vocês viverem só nisso aqui, vocês nunca vão se tornar conscientes de um outro nível de deleite, que é mais nobre, é mais profundo, é mais sublime do que aquele. Agora, quando eu e você começamos a abrir mão dos deleites e começamos a entrar nesse lugar de silenciar a carne e a alma, porque o jejum aflige a alma, a consciência do espírito e das coisas espirituais é algo extraordinário. Os médicos dizem que a irrigação sanguínea que não desce para o estômago na digestão vai para a cabeça. No jejum você fica criativo, às vezes tem até insônia. Mas há uma diferença enorme entre você estar criativo. Todo jejum eu escrevo livro. Há uma diferença enorme entre estar criativo e a percepção de revelação da palavra que você tem. Isso aqui, o ímpio que jejua pode estar criativo, mas revelação ele não tem. Algo maior para mim e para você. Meu Deus, nós te suplicamos graça. Abre o nosso entendimento. Abre os nossos olhos. Ajuda-nos a entrar numa nova percepção da importância do jejum. Eu sei, ó Deus, que cada um tem a liberdade de decidir como se conduzirá nisso. Mas eu oro que eles também desenvolvam a sensibilidade para aquilo que o teu Espírito deseja lhes orientar e lhes guiar em relação a esse assunto. Eu oro por um tempo onde o Senhor resgate
não apenas na nossa nação, não apenas na nova geração de líderes, mas, Senhor, que possa haver um movimento global, como o Senhor tem resgatado elementos e fundamentos como adoração e oração, que haja um resgate da cultura de jejum, e que a mão do Senhor possa nos guiar nessa nova fase, não apenas de preparação, mas de fato, a Deus, adentrar num novo lugar, da intimidade, da comunhão, do deleite com o Senhor, e de uma liberação daquilo que o Senhor tem para fazer na terra. Nós oramos que venham as últimas chuvas, que venha o processo de pavimentação do avivamento, com consagração, santificação, arrependimento e jejuns, como sempre tem sido, e que nós possamos ser parte de um povo que corresponda com o Senhor, e viva a cultura do jejum. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Confira esta outra linda pregação, que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.